Paz do Senhor, sejam bem-vindos. Final do ano passado, né? Pouco tempo, eu decidi que nesse ano, quando eu fosse ler a minha Bíblia aqui na leitura diária, eu iria pegar um caderno e anotar todas as vezes quando Deus falava que Ele iria fazer algo, e do lado eu ia marcar quando se cumprisse aquilo que Deus tinha dito. E quando eu tinha começado a fazer essas minhas primeiras anotações, foi que eu recebi, assim como vocês, a mensagem de que esse ano seria o tema fidelidade. E eu amei na hora e eu estou muito animada. Saber que poder tirar provas, né, concretas dessa fidelidade de Deus nos próximos dias e meses desse ano. Quando nós olhamos para a nossa igreja, completando agora 21 anos dessa oração da manhã, parece que tudo foi muito fácil, né? Parece que já nasceu pronta. Mas a verdade é que nós sabemos que ela começou nos momentos mais difíceis da vida dos nossos pastores e que depois de muitas mudanças, ela está hoje assim como ela está. E eu acho que quando a gente lê a Bíblia também parece que é assim. Para eles era tudo tão fácil, né? Deus falava e eles eram abençoados. E nós pensamos, por que não é assim com a gente? Por que não pode ser mais fácil, né? Por que na nossa vida não é tudo tão rápido? Mas a verdade é porque nós conhecemos o final da história desse povo, né? Aí por isso que parece que é tão fácil. Quando, por exemplo, uma mulher, ela conta, né, de uma gravidez, de um parto difícil, onde ela quase perdeu a criança, mas você vê a criança do lado brincando ali, saudável, aí você nem acha que foi tão difícil assim. Mas só ela que passou por esse processo, viveu esse milagre, é que pode falar como realmente foi, né? E a história de Deus, por exemplo, colocando o povo, ou pedindo para o filho, né, para Abraão para dar o seu filho, ela tem mais ou menos 20 versículos só. E nós sabemos que Deus provê depois esse cordeiro, e parece que foi tão fácil, parece que Deus foi tão fiel, tão rápido com ele. Mas já imaginou viver essa situação? Que confiança que Abraão teve. Incrível como ele acreditou nessa fidelidade de Deus, que se Deus fez a promessa, ele iria cumprir. E uma das promessas que eu anotei no meu caderno, que Deus dá para Abraão, quando ele entrega o filho, foi: uma vez que você me obedeceu e não negou o seu único filho, juro pelo meu nome que certamente o abençoarei. Multiplicarei grandemente os teus descendentes. Um pouco mais de 20 versículos depois, nós vemos o cumprimento. Lá diz: e Abraão já estava bem velho, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Deus não esquece das promessas. Se Ele falou, Ele vai cumprir. E é isso que nós vamos aprender durante todo esse ano. E Abraão tem os seus descendentes. Ele vem com Isaac, vem Jacó. E quando Jacó já está bem velho, ele junta todos os seus filhos e ele abençoa cada um deles. E aí vem a vez de Levi. E quando ele chega diante de Levi, ele diz, porque Deus diz, você se espalhará por todo Israel. Assim termina o livro de Gênesis. E o livro de Êxodo começa dizendo que José e os seus irmãos e toda essa geração, que eles morreram, mas que os seus descendentes, os israelitas, multiplicaram-se tanto que encheram a terra. Nesse tempo, diz no capítulo 2 que um homem e uma mulher da tribo de Levi, eles se casam e desse casamento nasce Moisés. E a promessa que Deus havia dado para Abraão está mais viva do que nunca. E para esse Moisés, que Deus chama para libertar a nação, ele diz também uma promessa. Ele diz, eu sei que o faraó não vai deixar vocês irem, a não ser que uma mão poderosa os tire. E ele diz, por isso eu levantarei a minha mão. A história é um pouco mais de 10 capítulos, toda essa descrição, da forma como Deus tirou eles de forma milagrosa, termina no capítulo 15, com um cumprimento, onde Moisés, junto com o povo, está cantando. Tua mão direita, ó Deus, é gloriosa em poder. Tua mão direita, ó Senhor, despedaça o adversário. Deus fez exatamente aquilo que ele disse que iria fazer. Ele levantou a sua mão. E o povo sossegou, né? Depois dessa experiência milagrosa, confiaram em Deus sem medo? Não. No caminho do deserto já começaram a duvidar dessa mão poderosa de novo. Por quê? Porque eles ainda não conheciam a Deus de verdade. Né? Eles tinham passado mais de 400 anos como escravos e eles não conheciam mais esse Deus verdadeiro. Quando nós éramos escravos de Satanás, nós ouvíamos mentiras o tempo todo. Ele prometia muita coisa que ele não tinha nem o poder de dar, porque não estava na mão dele. E quando então a gente conhece a Deus, a gente tem dificuldade de confiar que Deus vai cumprir o que ele prometeu, de que ele não vai mentir para nós.
Porque caminhar no deserto não parece coisa de gente abençoada e amada por Deus. Colocar um filho para matar no altar não parece coisa de gente abençoada e amada por Deus. E lá o povo diz, melhor é onde tem panela cheia de pães e de carne. Lá pelo menos o chefe dá o que a gente quer, né? Mas escravos. E nós ficamos desconfiados dos planos de Deus. Nós não acreditamos que o que Ele tem para nós é bom. Se eu não procuro conhecer esse Deus que escreve a minha história diariamente, eu vou, como esse povo, desconfiar toda vez da intenção de Deus. Aí no deserto, Deus dá uma nova palavra para Moisés. Ele diz, farei chover comida do céu para vocês. Quero pôr esse povo à prova para ver se eles vão me obedecer. E ele diz, cada família, eles devem recolher 2 litros de maná para cada pessoa da família. Mas não guardem para o dia seguinte. Todos obedeceram? Não. Alguns espertinhos quiseram garantir o dia seguinte, né? E essa comida que eles pegaram para o dia seguinte, no outro dia estava fedida e estava cheia de vermes. Mas Deus tinha dito no 6º dia, e vocês devem pegar o dobro, porque no sábado não devem trabalhar. E quando eles pegavam para o sábado, para o outro dia, essa comida não estava cheirando mal e nem estava cheia de vermes. Isso nos ensina que Deus está sobre toda a situação. Nós olhamos para os nossos problemas e a gente dá um pouco de desculpa para não obedecer, né? Que é garantir aquilo que é para nós. Mas é Deus quem fazia a comida estragar se eles desobedecessem e não estragar se eles obedecessem. A comida não era o problema como o povo achava. Deus estava acima disso. O que ele queria era obediência. E qual que era a intenção de Deus com isso? Mostrar que ele provê o pão diário. O povo queria garantir, para não faltar no outro dia. Deus estava mostrando. Estão malucos? Para que ficar carregando comida pesada, esses quilos todos de comida? Eu dou o que vocês precisam hoje e eu vou dar o que vocês precisam amanhã. Eu não quero vocês carregando quilos e quilos de sacos. A intenção de Deus era, eu cuido de vocês, eu cuido do povo. E eu imagino que triste eu iria ficar se minha filha acordasse pela manhã e preocupada com se teria algo para comer à noite. Que bom seria, que feliz que eu seria se eu visse ela de manhã, tranquila, acordando, porque sabe, o que precisar ela vai ter nesse dia. E esse é o nosso Deus, Ele está cuidando de nós. Quando nós falamos da fidelidade de Deus, nós estamos falando de um Deus que escreve histórias conosco. E essas histórias são bem maiores do que esse problema que nós estamos vivendo agora, que queremos resolver a qualquer custo. A Bíblia nos ensina que nós somos descendentes de Abraão, por causa da promessa dele. Nós fazemos parte dessa família. É uma continuação dessa história linda que Deus escreveu com o povo dele. Será que Deus deixou nos abençoar, né? Com essa descendência de Abraão? Será que ele essa promessa não vale mais? Será que ele deixou de ter essa mão direita poderosa? Não. Nós vamos continuar a viver debaixo das promessas que Deus deu para aquele que Ele ama. Que possamos receber e perceber esse cuidado e fidelidade de nós no nosso coração, assim como nossos antepassados, como a nossa família, confiantes, obedientes. Que a gente possa passar por essas provas na certeza de que Ele é fiel, que se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se nós temos a Deus, temos tudo. Amém? Obrigado, Deus. Obrigado pela Tua palavra. Senhor, essa é a nossa família, é disso que nós viemos, Senhor. Esses são os nossos antepassados. Essa promessa que o Senhor deu para Abraão são as promessas que nós temos até o dia de hoje, Senhor. Pai, nós passamos por um tempo de escravidão e nós ouvimos coisas que pareciam boas aos nossos olhos. Parecia tão bom ter carne segura, mas éramos escravos, Senhor. E fomos libertos, Senhor, pela Tua poderosa mão. E somos libertos diariamente pela Tua poderosa mão direita, Senhor. E quando o Senhor levanta a Tua mão poderosa direita, nós podemos crer que coisas novas vão acontecer. Podemos crer que aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir, que o Senhor luta com a Tua mão direita por nós. Obrigado, Deus, por essa promessa. Obrigado que o Senhor nos enxertou, Senhor, nessa família. E hoje somos, Senhor, podemos viver, Senhor, essas promessas que o Senhor tinha para eles. Podemos vivê-las hoje, Senhor. Confiamos esse dia, Senhor, nessa certeza dessa nossa identidade que temos em Ti. Somos Teus filhos, filhos de Abraão. E essa promessa, Senhor, vai se cumprir também no dia de hoje. Abençoamos, Senhor, e pedimos, Senhor, que todo medo, tudo aquilo que quer nos segurar nesse dia, Senhor, que nós possamos realmente levar para a cruz.
somos livres em Ti. E assim queremos viver nesse dia. Em nome de Jesus.